28, a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o bispo Marcos Vitor, ele que é candidato a vice-governador na chapa do juiz Odilon de Oliveira, é parte da rodada de entrevistas que a CBN está fazendo com os candidatos. Bispo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite, vir falar com a CBN, bom dia. Bom dia, Otávio Neto, bom dia os ouvintes da CBN, é um prazer, uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã e poder falar desse novo projeto aí. O senhor tem alguma experiência na política, bispo? Olha, eu tenho muita experiência com o ministério, né? Eu sou bispo evangélico, trabalho há 30 anos, né? Estou há 30 anos no ministério e 22 anos ali em Dourados e região. Trabalho diretamente com pessoas, recuperação de vidas, de jovens, tirando das drogas, né? Dos vícios, coisa assim dessa natureza. Então a gente tem uma vasta experiência em lidar com pessoas, lidar com a comunidade, atender as pessoas carentes, né? E eu já trabalhei com política ajudando muitas pessoas. Então, ajudando pessoas de bem a chegar lá. Então, assim, eu gosto de promover pessoas. Então, esse é o meu chamado, né? Então, agora é um desafio novo para mim, entrando de uma forma mais direta, assim, na política, podemos dizer, né? Então, tem essa proposta e a gente disse sim. E estamos seguindo. Como é que foi esse convite que o doutor Odilon, que também não tem muita experiência política, mas está aí fazendo um trabalho, defendendo as suas ideias, né? O juiz Odilon defende a não corrupção, sempre deixou muito claro que não se envolveria com ninguém envolvido em corrupção e hoje, inclusive, uma operação grande aí contra a corrupção. Eu pergunto ao senhor, um dia como esse, por exemplo, como é que se avalia, qual é a avaliação que o senhor faz dessa operação policial no Mato Grosso do Sul? Então, na verdade, a gente já estava ouvindo, né, e acompanhando algumas fomentações nesse sentido, né, ligações com JBS, notas frias, alguma coisa assim, mas até então, Antônio, não tinha nada oficial, né? E eu confesso para você que eu recebi essas informações agora na estrada, vindo de Dourados para Campo Grande, e recebi esse bombardeio de informações, né, desse momento muito triste, esse episódio, né, que choca a gente. Eu confesso para você que estou muito triste com o episódio, né, novamente Mato Grosso do Sul, né, aí na crista das ondas, podemos dizer assim, de uma forma negativa, mas eu não posso dar nenhum posicionamento ainda sobre essa questão, né? Eu acho que é muito recente, né? O que eu tenho é por meio dos jornais, né? Não tem assim nada ainda oficial, não tem declarações de justiça, de Polícia Federal. Então, eu acho que nós temos que aguardar os desdobramentos. E atualizando, né? Esse é o meu posicionamento, né? A gente sabe que, bispo, a gente sabe que o papel do vice é um papel de apoio, é um papel de base. Nessa negociação, né, nesse convite que o juiz Odilon de Oliveira fez ao senhor, o que ele pediu para o senhor? Qual é o papel que o senhor pretende desenvolver no eventual governo de Odilon de Oliveira? Olha, o convite dele estava relacionado à ficha limpa, né? Então, o juiz, ele tem essa preferência, né? Pelo histórico do candidato, porque essa é a bandeira dele, né? O histórico dele é muito forte nesse sentido, em combate à corrupção, né? Então, um trabalho muito intenso, um homem que foi reconhecido, né? A nível internacional, né? Então, ele fez lá no território dele sem cobrança nenhuma, sem cobrança de autoridades, ele fez pela consciência o trabalho que realizou, né? E ele buscou uma pessoa, eu entendo, uma pessoa do bem, que pudesse estar junto com ele, auxiliando ele, né? Nesse projeto de governo que eu entendo pelas entrevistas, né? Pelas propostas dele, que o interesse principal dele é extinguir, é eliminar a corrupção, né? Então, ele quer estancar essa sangria, né? Esse encaminhamento todo relacionado a propinas e outras coisas mais, né? E eu entendo também, né, que nessa aliança do PRB, né, com o PDT, com o governador, com o nosso futuro governador, né? E houve assim um interesse que fosse uma pessoa ali da região de Dourados, da Grande Dourados, né? Então, os olhos estavam voltados para aquela região. Como é que o senhor avalia esse período, né, que já aconteceu de campanha, até porque está sendo muito curto também esse período de campanha. Faltam 25 dias para a eleição. Qual é a avaliação que o senhor faz até agora
da candidatura sua, de vice, e do doutor Odilon lá na região da Grande Dourados? A nossa campanha é uma campanha sem recurso. Ela é uma campanha ideológica, uma campanha que você aproxima da população, você conversa com a população. Eu tenho feito muito isso lá na região, né? A gente senta com as pessoas, a gente vai para os bairros, a gente ouve as pessoas, e a avaliação Neto, o clamor é um só: o povo quer mudança, né? O povo não aguenta mais essa política velha, essa política antiga que está plantada aí. Então há uma insatisfação muito grande. Eu não tenho rejeição. Quando o meu nome foi indicado, eu não tive rejeição em Dourados, não tive rejeição na região, e com a população eu chego lá de uma forma tranquila, não tem rejeição. Então a rejeição é com a política. A rejeição é com os políticos antigos, velhos, que não mudam nada. Fatos como esse de hoje, por exemplo, como é que a senhora acredita que a população vê isso? Olha, é mais uma decepção, é mais um trauma, né? A gente vai agora chegar no eleitor e vai ouvir muitas coisas negativas, né? Mas graças a Deus que diante de um quadro como esse, nós temos uma proposta nova. Então aí encaixa certinho o projeto do doutor Odilon, né? Do juiz Odilon, o projeto nosso, né? Para chegar e dizer para a população: esse é o momento, né? Tenha coragem, tenha fé, tenha disposição, e vamos dar a oportunidade para esse homem, né? Que tanto realizou no campo do judiciário, e nós cremos, eu creio, a população está crendo, né? Que ele vai realizar também agora no campo do executivo. Então essa é a minha avaliação. Mas não tem sido uma campanha fácil, não. Você tem que ter coragem para encarar a população, né? Tem muitos políticos que não conseguem ir lá. Ele não consegue ir lá, ele fica mandando recado. Você acha que o eleitor está mudando? Qual que é a sua avaliação? Está mais criterioso, mais exigente? Ah, com certeza, né? Ele está avaliando melhor. Tanto que você chega lá, você percebe que é uma grande quantidade de indecisos. Muitas pessoas que não decidiram ainda. Você percebe isso nas caminhadas? Percebo. Né? E quando você fala do projeto, você fala do histórico, né? Porque o nosso maior cabo eleitoral hoje, Neto, é o histórico do juiz Odilon. Nós não podemos negar isso, né? Então eu tenho uma história na região, a minha história é bem aceita, né? Como eu falei, a gente não tem rejeição ali, né? No Cone Sul, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo ali. E quando você junta essa história, eu pego a minha história de trabalho ali e a gente coloca junto com a história do juiz Odilon, a população está recebendo muito bem. Então agora vai dar certo. Porque o senhor é de Dourados, Murilo Zawitz, que esteve ontem aqui, que é o vice do governador Reinaldo Azambuja, também é de Dourados. Ou seja, Dourados se mostra uma cidade muito importante nesse contexto, né? Exatamente. Uma região da Grande Dourados como um todo, né? O Murilo tem um histórico muito forte, né? Na política também. Já foi vice-governador, foi prefeito em Dourados, né? E entendo também que nesse projeto ele quer o bem, ele quer o melhor de Dourados, né? Mas já teve as oportunidades, né? Então, assim, muitas coisas não aconteceram ali, né? Se você vai lá na saúde, você percebe que a nossa saúde está sucateada. Como é que está a saúde na região da Grande Dourados? Tem hospitais públicos lá que está na iminência de ser fechado. Em Dourados? Em Dourados, né? A justiça tá porque não tem condições mínimas de atender a população, né? Eu tenho a oportunidade de estar sempre ali visitando pessoas, né? Levando pessoas. Eu tive agora, recentemente, o meu sogro teve que ficar internado lá, ficou um período lá, e pelo SUS tem que ser atendido, fazer procedimento nos corredores, né? Não tem, uma coisa que eu percebi, que nós temos material humano na saúde, nós temos pessoas dispostas, pessoas são carinhosas, elas querem atender, elas querem fazer, mas nós não temos estrutura, nós não temos material, não temos leito para atender essas pessoas. Então ali em Dourados, os procedimentos, muitas vezes, Neto, são feitos nos corredores, uma coisa louca, uma coisa absurda, né? Então você precisa de um exame, você tem que esperar na fila 1 mês, 2 meses para acontecer, né? Então muitas pessoas que já tiveram oportunidade não fizeram. A população indígena também é muito grande na região, né? A população indígena é muito grande, né? Como é que é o atendimento? Como é que o senhor avalia hoje a presença do Estado, principalmente nessa questão indígena? Mato Grosso do Sul é o 2º estado do país em população indígena. Já fizeram algumas coisas, né? Mas eu creio que precisa fazer mais, né? Eu vejo assim que a população ainda está
à mercê, né? Tá abandonada, né? Numa zona muito que não chega muito recurso, né? Não chega muito atendimento. Então precisa desenvolver uma política também com pessoa certa para que possa atender essa comunidade com educação, né? Com mais educação, com saúde, né? Com segurança, né? Acontece muitos crimes ali. Está sempre, né, em evidência situações ali de Dourados hoje é uma cidade que pode ser considerada segura, ou como é que o senhor avalia a questão da segurança pública no município de Dourados, o senhor que é de lá? Está carente, está muito carente. Como eu falei para você, nesses dias de campanha, a gente tem ouvido muitas pessoas, e eu tenho ouvido autoridades também. Eu não vou só na população, né, nos bairros, eu tenho ouvido autoridades, e a gente tem ouvido lá pessoas de alta patente e que dão assim informações muito negativas da nossa segurança. Só para você ter uma ideia, uma informação que eu colhi agora recentemente, que eu não sabia, né? Estou entrando nesse território, estou pegando agora todas as informações e tem coisa que deixa a gente assim, estarrecido, né? Na nossa região ali, nós precisamos de mais ou menos, para atender a comunidade, Neto, 500 policiais. Nós precisamos, na Grande Dourado, 500 policiais. Agora, o ano passado, me parece que tinha 400 policiais. Presta atenção, 400 policiais. Agora, né, a última estatística, o último levantamento que foi feito, nós temos 300 policiais. Ao invés de aumentar, diminui? Ué, né? Já pensou? Que coisa? Agora o governo não está olhando para isso, né? As autoridades não estão olhando para isso. O que está precisando? Aí você fala, não tem dinheiro. Como que não tem dinheiro? Né? E os desvios? E o Aquário do Pantanal? Se você entrar nessa linha aqui, nós vamos longe. Ah, mas o Estado não tem dinheiro. Claro que tem. Aí você investe milhões numa obra inacabada, né? E você não tem leito lá no hospital, nos hospitais públicos de Dourados, né? Você não tem pessoas, não tem material humano na segurança pública, né? Então tem que acontecer uma mudança radical, né? Tem que acontecer uma revolução do bem nesse território, né? Não dá mais, não tem jeito, né? E eu sinto muito forte, né? Eu já tive a gente não entrou nesse campo só por orientação de partidos, né? Não entrei só por orientação de liderança, né? Por aprovação, como que eu posso dizer, de aliados, de amigos, de pessoas. Eu tive toda essa aceitação, Neto, mas eu entrei nesse projeto porque eu creio que Deus está nesse projeto e que Deus me encaminhou para este lugar, né? Eu senti muita paz no meu coração estar ao lado do juiz Odilon. Eu não sei se eu seria o vice de um outro candidato, eu confesso para você. Eu estou sendo muito sincero, muito transparente. Cargo público, o senhor nunca ocupou, o senhor nunca foi vereador? Nunca. De repente chegou essa missão e o senhor decidiu aceitar? Uma missão gigantesca. Você imagina o desafio? Candidato a vice-governador. Candidato a vice-governador, né? De um homem que vai ganhar para governador do Mato Grosso do Sul. Ele esteve aqui várias vezes, nós conversamos com todos os candidatos ao governo, inclusive, e uma das frases marcantes que o juiz Odilon falou e falou para nós aqui na CBN foi que ele ganharia no primeiro turno. O senhor avalia isso? Como é que o senhor avalia essa frase dele que foi marcante? Foi profético, né? O homem foi profético, vai ganhar no primeiro turno. A gente crê assim também. E só para fechar com relação a ele, que a gente tem um carinho imenso, apesar do pouco tempo que a gente está convivendo com ele, né? Já conheci a história dele, enfim. Mas eu percebi, uma coisa que me identificou muito comigo, é que ele é voltado pro humano, pro ser humano. A preocupação dele está com a dignidade do ser humano. Ele usou uma frase assim muito forte que eu não tinha ouvido. Não adianta você construir um grande castelo e você não ter pessoas dignas para colocar nesse castelo, né? Então, assim, essa preocupação, claro que as obras são importantes, eu creio que ele vai fazer as obras, ele tem um projeto dos hospitais regionais, né? Regionalizar a saúde, que eu acho interessante, é uma outra coisa. Se a gente for entrar nessa linha aqui, nós vamos longe. Em Dourados, você chega em Dourados, Neto, você vai ver um monte de ambulância ali da região toda, Carapó, Naviraí, Itaporã, Maracaju, todo mundo vai para Dourados, né? Então, sobrecarregando ali a região. E tem que atender. Como é que você não vai atender uma pessoa necessitada? Agora, precisa desafogar isso? Precisa. E ele está com um projeto muito forte para regionalizar essa questão da saúde, fazendo hospital em Ponta Porã, regional, fazendo hospital em Naviraí, né? Em Corumbá. Então, assim, para melhorar o atendimento. Então, assim, eu me identifiquei muito com ele por conta desse foco no ser humano, esse foco
na família, né? Então o histórico dele nessa área também é muito forte, né? Ele começou lá de baixo, começou do zero, né? Foi alfabetizado aos 17 anos, cresceu, né? E conquistou tudo que ele tinha que conquistar. Então ele conhece a parte mais baixa e ele conhece a parte mais alta. Então eu creio que ele vai atender, né, os menos favorecidos e não vai deixar de atender também os mais favorecidos, porque o governo dele tem certeza absoluta, como a gente, né, cristão, nós somos líderes, nós sabemos que o nosso governo, ele é para todos, né? Para todos aqueles de bem, que querem o bem, que querem o crescimento. E o eleitor, a percepção do senhor, a gente vê no Brasil alguns fatos pitorescos, interessantes, e até às vezes a gente não consegue entender um candidato como o Lula preso, liderando uma eleição, liderando pesquisa, agora já não é mais candidato, o PT oficializou o Fernando Haddad como candidato no seu lugar. Ainda assim, com todas as evidências, com todos os procedimentos realizados, condenações, o eleitor continuava seguindo um candidato condenado, preso. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: como é que o eleitor consegue, às vezes, não enxergar tudo isso, não querer mudança, ou querer manter aquilo que a justiça disse que foi criminoso, e etc. E tal. No Mato Grosso do Sul, o senhor acredita que o eleitor está mais aberto para essa mudança? Está mais aberto. Eu creio que o eleitor, ele está olhando mais para o caráter da pessoa, o histórico da pessoa e o caráter da pessoa, né? E o restante a gente aprende, né? Deus, alguém disse uma frase muito interessante, né? Deus não, como que ele disse? Não chama Deus capacita os escolhidos, é mais ou menos assim, né? Ele não chama os capacitados muitas vezes, mas ele capacita os escolhidos. Olha que desafio, né? Então é isso, Deus não, às vezes chama os capacitados, mas às vezes não, mas ele capacita os escolhidos. E às vezes chama os capacitados e a gente se decepciona com eles também. Exatamente. Agora, essa questão do Lula, ele fez independente dos erros, tudo que aconteceu, né? Ele aproximou muito a população, ajudou muito a população carente, né? Então tem um histórico aí, né? Então tem uma ligação muito forte, emocional, né? Dos eleitores com ele, é uma coisa assim, é difícil você entender, né? Mas realmente uma grande parte da população mais carente tem sim, não deixa de ter um carinho por ele. Então é isso que eu tenho de dizer para você, né? Agora, que tem erros, que tem falhas, que, né? A gente tem que acreditar na justiça. O senhor acredita na integridade do juiz Odilon de Oliveira? Eu acredito piamente, né? E algumas pessoas dizem para mim assim: puxa, mas e se não der certo, né? Se não der certo, você tem uma arma poderosa, que é o seu título, que é o seu voto, né? Que você pode usar também no momento certo, né? Mas em cima de tudo que está desenhado aí, Neto, a gente entende que é o momento dele, sabe? É o momento dele, né? 30 anos no judiciário, você não aponta nada, o que surgiu aí foram especulações que não virou em nada, né? Enfim, não tem nada, né? Então, assim, a gente está com essa expectativa, nós estamos acreditando, né? O segmento cristão, o segmento evangélico está acenando positivamente, né? Então, assim, nessa aliança com o PRB, nessa aliança com a gente conseguiu trazer muitas pessoas do bem. A gente quer agradecer a sua passagem aqui pela CBN, agradecer por o senhor ter aceito o convite, Deus dá boa sorte na sua caminhada, bispo. Que bom, foi um prazer, né? Uma alegria, né? A gente está começando, inclusive, nesse campo de entrevista agora, recentemente, né? Então, eu agradeço pela sua paciência, pela sua compreensão. Imagina. Né? Os nossos ouvintes também. E vamos de novo. Chegou a hora do Estado limpo. Que Deus abençoe. Dá força. Obrigado pela sua presença na CBN. Eu conversei com o bispo Marcos Vitor, candidato a vice-governador, na chapa do juiz Odilon de Oliveira. A gente lembra que nós estamos conversando aqui, abrindo espaço para que todos os candidatos a vice venham participar conosco aqui. Nós já conversamos nessa semana com a candidata a vice de Júnior Mock, também conversamos aqui ontem também com o candidato a vice de Reinaldo Zambuja e hoje candidato a vice do juiz Odilon de Oliveira. Amanhã vamos conversar com Ana Maria Bernardelli, ela é candidata a vice de Marcelo Bluma. 9h52.